pessoal, tudo jóia com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Nós faremos aqui uma aula de correção de exercícios sobre princípios fundamentais da contagem, que envolve adição e multiplicação. Mas antes de começar a nossa aula, eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar um like nessa aula e acionar o sininho para não perder nenhuma novidade do nosso canal. Então, gente, sejam bem-vindos. Vamos lá para a nossa aula. Começamos aqui com o primeiro exercício. Vou fazer aqui uma breve leitura. Considere a seguinte situação. Uma menina deseja vestir-se com uma saia e uma blusa e dispõe de 4 saias diferentes e 5 blusas diferentes. O esquema a seguir representa as possibilidades de escolha da menina. Então nós temos aqui saia 1, ou 2, ou 3, ou 4. E aqui ela pode usar também, fazer uma escolha da blusa 1, 2, 3, 4 e blusa 5. Então aqui vem a pergunta. Escreva uma multiplicação para indicar o total das diferentes possibilidades de escolha da menina. Então a situação é essa. Ela tem 4 saias diferentes, 5 blusas diferentes. E quais são as possibilidades para ela conseguir se vestir de maneira diferente? Pessoal, então aqui é muito simples. Se a gente considerar que ela tem 4 saias e 5 blusas, então a gente pode montar esses pares e aí nós teremos então 20 possibilidades de combinações diferentes. Nesse caso, basta multiplicar a quantidade de 4 saias vezes 5 blusas, que aí ela tem 5 possibilidades diferentes de se vestir. Tudo bem? Fácil essa, né, gente? Então vamos para o próximo exercício, o exercício de número 2. Vou fazer a leitura aqui. Um roteiro turístico prevê a visita de 2 cidades do conjunto conhecido por Cidades Históricas de Minas Gerais, formado pelas cidades de Ouro Preto, Mariana, Tiradentes e São João del Rei. Quantos roteiros diferentes poderão ser traçados se: letra A, Ouro Preto sempre estiver fazendo parte do roteiro? Então, gente, para resolver esse exercício, nós temos que considerar que, com Ouro Preto sempre fazendo parte do roteiro, temos 3 roteiros distintos. Ouro Preto, Mariana, Ouro Preto, Tiradentes e Ouro Preto e São João del Rei. Agora, por que nós estamos fazendo aqui essas combinações? Porque o exercício prevê a visita de 2 cidades. Então, nós temos um total aqui 4 cidades listadas, só que esse roteiro prevê a visita de 2 cidades, só que obrigatoriamente esse exercício pede que Ouro Preto faça parte desse roteiro. Por esse motivo que, visitando somente 2 cidades, pode ser Ouro Preto Mariana, Ouro Preto Tiradentes e Ouro Preto São João del Rei, ou seja, 3 possibilidades. Agora, letra B, se não houver restrição à escolha das 2 cidades, ou seja, nós temos 4 cidades no total, mas esse roteiro vai contemplar a visita de 2 cidades sem nenhum tipo de restrição de escolha. Então, olha só como fica aqui as possibilidades. Se não há restrição quanto à escolha das cidades que farão parte do roteiro, temos 6 roteiros distintos: Ouro Preto e Mariana, Ouro Preto e Tiradentes, Ouro Preto e São João del Rei, Mariana, Tiradentes, Mariana, São João del Rei e Tiradentes e São João del Rei. Tá certo? Então aqui nós temos essa quantidade aqui de roteiros distintos. Agora vamos para o próximo exercício, do exercício de números 3. Os números 342, 335, 872 e 900 são, entre tantos outros, números de 3 algarismos. Entre esses exemplos, os números 342 e 872 não repetem algarismos, contrariamente ao que ocorre, por exemplo, com o número 335 ou 900. Quantos números de 3 algarismos podemos escrever se
todos começarem por 1 e os algarismos puderem ser repetidos. Então, gente, para acompanhar esse raciocínio, aqui nós temos os algarismos são de 0 a 9, ou seja, nós temos 10 algarismos diferentes. Vamos só lembrar aqui que para esse exercício, todos os números vão começar pelo algarismo de número 1 e os demais podem ser repetidos. Então, aqui nós temos, para a solução desse exercício, temos o número 1 como elemento fixo na primeira posição numérica da centena. Para a posição numérica da dezena e unidade, podemos utilizar qualquer algarismo. Logo, a quantidade de números de 3 algarismos que começam com o algarismo 1 e que podem ter algarismos repetidos será igual a 1 vezes 10 vezes 10, que é igual a 100 números. Ou seja, o número que nós vamos compor tem que ter 3 algarismos. Obrigatoriamente o primeiro tem que ser 1. Então, reparem que aqui nós temos esse número 1 e aqui vai ficar só 1 porque só existe um algarismo 1. Óbvio, lógico. Agora, esse 10 aqui, ele representa o segundo algarismo. Como não tem restrição, aqui também pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, o segundo algarismo pode ser qualquer um desses algarismos. E esse 10 aqui está representando o terceiro algarismo, que ele pode ser 0, 1, 2, 3, 7, 8 e 9 também. Então, basta fazer a multiplicação e nós temos 100 números possíveis de serem montados, lembrando que obrigatoriamente ele vai começar com o número 1. Agora, aqui na letra B é o mesmo exercício, então o enunciado está aí, vamos para a letra B. Todos começarem por 1 e os algarismos não puderem ser repetidos. Então agora tem uma pequena diferença aí na hora de fazer a multiplicação, olha só. Assim como no item anterior, temos 10 algarismos. Para a resolução desse problema, temos o número 1 como elemento fixo na posição numérica da centena. Ou seja, todos os números começarão com o algarismo 1. Para a composição numérica da dezena e da unidade, podemos utilizar qualquer algarismo, exceto aquele que já foi utilizado anteriormente. Assim, restando 9 algarismos para a dezena e 8 algarismos para a unidade. Logo, a quantidade de números de 3 algarismos que começam com o algarismo 1 e que não podem ter algarismos repetidos será igual a 1 vezes 9 vezes 8, que é igual a 72 números. Ou seja, esse número 1 ele representa a centena, é o primeiro algarismo desse número de 3 algarismos e esse 1 é fixo. Tá, só que esse número não pode ter elementos repetidos, ou seja, se já foi usado 1 aqui, o segundo algarismo só teria 9 possibilidades, ou seja, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Só que agora já foram utilizados 2 algarismos, tanto aqui na primeira parte dele, o primeiro algarismo, e o segundo algarismo também já foi utilizado algum algarismo, não sei qual foi, mas já foi utilizado algum. Ou seja, já utilizamos 2 algarismos, um na primeira posição e o outro na segunda posição. Logo, só sobrou 3 algarismos, 8 algarismos, tá? Sobrou 8 algarismos para a terceira posição. Basta multiplicar e nós temos 72 números que podem ser escritos, começando pelo algarismo 1, mas só que não pode ter repetição de algarismos para formar esse número, tudo bem? Agora vamos para aqui a letra C, o enunciado é o mesmo, mas vamos para a letra C. Não houve qualquer restrição, isto é, desde 100 até 99. Pessoal, quantos números então diferentes a gente consegue escrever com 3 algarismos, sabendo que não existe nenhum tipo de restrição? Olha só. Temos 10 algarismos, de 0 a 9, 10 algarismos. Para a resolução desse exercício, o primeiro algarismo só poderá ser o algarismo entre 1 e 9, sem o 0, porque se começar com 0, então não faz sentido ter 3 algarismos. Então, o primeiro algarismo não pode ser 0, essa é uma restrição. Ou seja, nós temos 9 algarismos para começar esse número de 3 algarismos. Tá?
Os demais podem ser qualquer um, entre 0 e 9, ou seja, nós temos 10 algarismos para a segunda posição e para a terceira posição também nós temos 10 algarismos na unidade e na dezena. Logo, a quantidade de números será igual a 9 vezes 10 vezes 10, que é igual a 900 números, tá? Então, lembrando que a primeira posição de um número de 3 algarismos não pode ser 0. Por isso que nós estamos considerando aqui que nós temos 9 possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Desculpa, de 1 a 9, né? Excluir esse 10. E aqui, ó, na segunda posição, nós temos 10 algarismos, que é de 0 a 9. E na terceira posição, nós temos 10 algarismos, que é de 0 a 9. Por isso que nós temos essa quantidade. Agora, letra D. Os números não contiverem algarismos repetidos. Então, vamos lembrar que nós temos 10 algarismos no total, né? O primeiro algarismo só pode ser entre 1 e 9, ou seja, o primeiro algarismo não pode ser 0, então nós temos aí uma restrição, ou seja, 9 algarismos. E para a posição numérica da dezena e da unidade, podemos utilizar qualquer algarismo, exceto o que já foi utilizado anteriormente. Assim, restando 9 algarismos para a dezena e 8 algarismos para a unidade. Logo, 9, que é a primeira posição desse número de 3 algarismos, né? Exclui somente o 0. Aqui vai ser 9 de novo, por quê? Porque algum algarismo já foi utilizado aqui. Então, de 10 sobraram 9 algarismos. Agora aqui por que 8? Porque já foi utilizado um aqui, mais um aqui, sobraram então 8 algarismos. Fazendo a multiplicação, nós temos 648 números possíveis de serem formados por 3 algarismos, sem nenhum tipo de restrição. Tá bom? Agora o exercício 4. Vamos fazer aqui a leitura dele. Existem 9.000 números de 4 algarismos, dos quais 1.000 é o menor deles e 9.999 é o maior. Entre esses 9.000 números, há muitos que não repetem algarismos, como 1.023, 2.549, 4.571 ou 9.760. Quantos são esses números de 4 algarismos distintos? Ou seja, nós temos que verificar quantos números de 1.000 até 9.999 que não repetem algarismos. Tranquilo para resolver. Olha só. Como sabemos que os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, 10 algarismos, né? Nós temos esse total, 10 algarismos. Para a resolução dessa atividade, temos que o primeiro algarismo não pode ser 0. Ótimo, então já é uma condição, pois o número não seria de 4 algarismos. Porque se começar com 0, não faz sentido falar que tem 4 algarismos. Para a posição numérica da centena, da dezena e da unidade, podemos utilizar qualquer algarismo, exceto já utilizado anteriormente. Assim, restando 9 algarismos para a centena, 8 algarismos para a dezena e 7 algarismos para a unidade. Logo, a quantidade de números, de algarismos distintos são 9 vezes 9 vezes 8 vezes 7, que é igual a 4.536 números. Então, o que significa isso? A primeira posição aqui desse número de 4 algarismos, eu tenho 9 possibilidades, porque eu não posso começar pelo 0, tá? A segunda posição, então, é 9, porque algum número já foi utilizado aqui, algum algarismo já foi utilizado aqui. Então, a segunda posição ainda restam 9 algarismos. Como já foram utilizados 2 algarismos aqui para começar esse número, então agora só tem 8 possibilidades. Como já foram utilizados 3, o último algarismo restaram apenas 7 possibilidades. Fazendo a multiplicação, eu tenho 4.536 números possíveis de serem formados. Agora no exercício 5. Para que um número de 3 algarismos seja par, é preciso que ele termine por um algarismo par, ou, em outras palavras, é preciso que o algarismo das unidades seja 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Como?
542, 134, 920, 888, etc. Quantos números pares de 3 logaritmos existem? Também, gente, é bem tranquilo para resolver esse aqui. Como sabemos? Temos algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, ou seja, nós temos 10 algarismos. Para a resolução desse problema, temos que o primeiro algarismo não pode ser 0, pois o número não seria de 3 algarismos. O algarismo da unidade deve ser 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. 5 algarismos. Logo, a quantidade de números pares de 3 algarismos é igual a 9 vezes 10 vezes 5, que é igual a 450 números. Pessoal, o que significa isso então? Eu tenho que formar um número de 3 algarismos, só que esse número tem que ser par. Tá, eu não posso começar com o 0, então resta somente 9 possibilidades de começar esse número. No meio pode ser qualquer um. Como não tem restrição, pode ser qualquer um. Então eu tenho 10 possibilidades de colocar aqui na segunda posição. Só que como o número é par, o número par ele tem que ser terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8, ou seja, eu tenho 5 pares para terminar aqui. Então, fazendo a multiplicação, nós temos 450 possibilidades. Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula, tá? A aula de correção aqui desses exercícios. Espero que tenha ficado claro para vocês. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, já se inscreva, deixa o seu like nessa aula e acione aí o sininho para receber as nossas notificações. Gente, muito obrigado por ter chegado até aqui. Até mais, bons estudos, se cuidem. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.